Graça e paz, igreja. Sempre bom, né? Sempre muito especial poder estar na casa do Senhor. Com grande alegria que fazemos isso, com grande alegria que nós buscamos a Deus em todo o tempo. Ele tem sido bom para com as nossas vidas, tem sido bom para com a igreja. Ele tem nos sustentado, tem nos conduzido. Então, eu acredito que os motivos que nós temos para celebrar sempre na presença do Senhor são muitos. A vida, com certeza, ela vai nos colocar em algumas situações, em algum momento, onde nós vamos ter que ser mais fortes do que nós conseguimos, né? Vamos ter que ser mais resilientes. Mas nós sabemos que nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos. Então, em todo momento, Deus está presente, em todos os momentos, Deus é esse companheiro, é esse amigo de todas as horas, que nos dá alegria, que nos dá e mostra o caminho, que nos dá a direção, que nos dá sabedoria. Obrigado pela água. Eu já preguei várias vezes sobre a graça, mas essa semana eu tive um insight um pouco diferente, sabe? Eu estava olhando o texto de Efésios 2, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse texto, no que diz respeito que a graça nos foi dada, e mediante a fé, então, né, nós aceitamos ao Senhor. E no mesmo momento, até conversava com a minha filha sentada à mesa, quando eu dizia para ela o tema, falei: filha, eu quero que você crie algo assim, uma tela totalmente escura, no máximo um pontinho no meio da tela, e como se fosse uma animação, a palavra graça, ela vai aumentando devagarzinho, e fique grande na tela. Falou: pai, não consegui montar, mas tive essa ideia aqui, da luz, né, no meio de um quadro, e a graça. Porque o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a graça surgiu no meio do caos. A graça surgiu no meio do nada. A graça surgiu quando Deus olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia, não havia nada, só escuridão total. Então Deus decidiu ali naquele momento criar o universo, criar todas as coisas. Porque existem muitas pessoas que ainda acreditam que a graça surgiu depois da queda. Mas na verdade a graça já estava com Deus. A graça é Deus. Então, quando Deus decidiu criar todas as coisas, e ali no seu projeto todo, eles tinham o homem como a coroa da criação, Deus já sabia que a graça, ela precisaria ser dada a todos os homens. Então Deus começa a criar tudo, começa a colocar tudo no seu lugar. Deus faz essa maravilha que se chama mundo, tudo perfeito, né? E só depois dele ter preparado tudo isso, então, ele cria o homem, coloca o homem ali no jardim, dá a eles algumas responsabilidades, coloca na mão deles autoridade,
domínio, mas ali então a graça começa a ser gerada. E eu fui pensando um pouco mais no texto de Efésios, eu fiquei imaginando o que é graça. Porque para muitos de nós, ou até um pouco atrás, não sei, eu pensava graça é favor imerecido, graça é o amor de Deus que é derramado sobre nós. Mas eu comecei a pensar, não, graça não é só isso. Graça é algo maior. E se você for olhar no capítulo 1 de Efésios, no versículo 6, diz que a graça nos fez agradáveis a Deus em Cristo. E aí eu fui olhando alguns outros versículos, que eu fui percebendo que a graça é muito maior do que o amor, do que o favor imerecido. Que a graça vai além disso que nós ouvimos muito em várias mensagens, em várias pregações. A nossa vida sem Deus, ela é como um quadro escuro. A nossa vida sem Deus é como um lugar de escuridão, de trevas total. E eu sei o que é isso, porque quando o Senhor chega na minha vida, eu vivia esse tempo de muitas trevas, de muita escuridão, tudo era sem forma, tudo era vazio. E eu sei que na vida e na experiência de muitos dos meus irmãos também aconteceram assim. E aí pode haver alguns aqui que falam, pastor, mas comigo não aconteceu assim, a minha vida, eu nasci num lar cristão, eu fui consagrado desde pequenininho na casa de Deus, então eu não sei o que é isso. Talvez do ponto de vista da experiência humana, você não sabe o que é isso, mas do ponto de vista espiritual, é assim que você também estava. Porque o pecado nos colocou nessa condição de trevas total, de escuridão total, sem forma, vazio, sem ter conexão com Deus, ou poder ter conexão com Deus. E eu quero construir essa mensagem com a igreja hoje, para a igreja, porque Deus preparou tudo para o homem. Deus preparou tudo para mim e para você. Deus preparou e pensou em cada detalhe. Às vezes nós achamos que está demorando demais, às vezes nós estamos achando que o fulano não vai aceitar, que não vai dar certo com alguém, né? Como eu pensava com meu pai nunca vai aceitar Jesus. Eu pensava assim. Mas para Deus não tem impossíveis. Para Deus tudo é possível. Ele mesmo diz que tudo é possível àquele que crê. Então, nós sabemos que nós podemos confiar nele. Como eu disse na oração quinta-feira, que nós oramos porque Deus nos ouve, nós oramos porque Deus responde às nossas orações, nós oramos porque Deus tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha quantos motivos nós temos para orar a Deus. Olha quantos motivos nós temos para confiar nesse Deus. E mesmo que você não tenha nenhuma experiência desse tipo, ou não se sentiu como eu me senti assim, em trevas, escuridão total, eu quero te dizer, e aí a experiência humana vai nos confirmar isso, que em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa jornada cristã, em algum momento da vida do homem na terra, ele vai ter que enfrentar alguma situação assim, onde nós vamos olhar e vamos sentir que estamos em trevas total, que o céu parece que está de bronze, que Deus não existe, que Deus não fala conosco, que Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer para você que se você se sentir assim, se você já se sentiu, se você está se sentindo, a graça está aí. A graça estará com você. No momento onde você estiver passando por qualquer situação terrível na sua vida, a graça sempre vai estar disponível, ela sempre vai estar
pronta ali, ó, ao alcance das nossas mãos. A graça de Deus, ela tem o poder de nos sustentar. A graça de Deus, ela sempre terá o poder de nos tirar de qualquer lugar de dor, de sofrimento que nós estivermos. Podem crer nisso, porque a graça de Deus, ela nos concedeu a fé no Filho de Deus, para crermos nele e formos salvos por ele. A graça de Deus é ela que vai, através de todas as nossas experiências cristãs que nós poderemos ter ou experimentar durante toda a nossa vida, é a graça de Deus que nos dará condições de fazer, de cumprir chamado. É a graça de Deus que vai nos dar a condição de superarmos situações difíceis. É a graça de Deus que estará presente para fazer com que nós realizemos qualquer coisa na casa de Deus ou para o reino. É a graça. E eu não estou falando apenas de palavras minhas, a palavra de Deus vai confirmar isso. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, durante muitas passagens, ou por suas próprias experiências, mostrando o poder dessa graça, e como essa graça o ajudou durante toda a sua trajetória, toda a sua vida. Às vezes nós falamos tanto da fé, mas talvez o Espírito Santo está trazendo uma revelação nova para nós hoje, que antes da nossa fé, tem algo agindo por trás dela, que é a graça. Porque a graça nos foi dada, e através dela nós podemos ter a fé. A graça nos salvou, mediante a fé. A graça veio antes da fé. A graça veio antes da redenção. A graça veio antes do projeto. E como é bom saber que eu tenho também um Deus organizado. Um Deus que não foi rascunhando pelo caminho a minha e a sua história. Olha como é bom isso. Ele já sabia, ele lançou tudo no papel. Tudo no papel. Não foi pego como aquele construtor que começou a construir algo e no meio do caminho disse: olha, não vou ter recursos, não vou ter dinheiro para terminar isso aqui. Não, com Deus não acontece assim. Com Deus não acontece dessa forma. Então Romanos 5:2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha só. Na qual estamos firmes. Olha a graça aí mais uma vez, mostrando que ela não é só amor, não é só um sentimento, não é só um favor. Olha a graça sendo mostrada para mim e para você, que ela é que nos fortalece, ela é que nos mantém firmes, e por isso nós gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça, então, queridos, é esse instrumento que nos concede algo, que nos capacita. A graça é um instrumento que nos sustenta, ela é a fonte de tudo, tudo se inicia na graça. Tudo começa na graça de Deus. Um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que construiu tudo isso aqui, para o meu deleite, para o seu deleite, para que eu e você pudéssemos desfrutar dessas maravilhas. Não é possível que o homem não consiga ver isso, porque Deus criou um mundo tão grande, tão gigantesco como esse, para que a glória dele fosse revelada através disso tudo aqui, que talvez os corações de alguns, e nós sabemos que homens já foram tocados pela grandeza do universo, não aceitaram a palavra do Cristo, não aceitaram, num primeiro momento,
o seu amor, a sua bondade, o seu convite gracioso para se renderem a Ele, mas quando olharam para o universo, quando começaram a pesquisar, quando começaram a ver como tudo funcionava, eles disseram: não, tem algo aqui, tem algo que sustenta isso tudo, tem algo que move através disso tudo. Então eles se renderam. A graça fala, a graça produz, a graça gera vida, aleluia! A graça é tudo isso, a graça é, através de Cristo, é ela que nos salva, é ela que nos justifica, é ela que nos santifica, é ela que um dia irá nos glorificar, é ela que hoje nos tem preservado, é a graça. A partir de hoje, quando você pensar na palavrinha graça, você não vai só mais ver como o último romântico: Deus me ama. Não, Deus te ama e Deus está trabalhando muito duro por você. Aleluia. Deus está fazendo algo muito grandioso por você. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, aleluia. Então a graça nos é concedida mediante a fé e também nos justifica diante de Deus, nos concedendo a redenção através de Cristo. O poder da graça. Então a graça tem que ser para mim e para você o todo de Deus para nós. A graça é o todo, querido. A graça é a totalidade desse amor. A graça é a totalidade dessa entrega. A graça é a totalidade desse sacrifício. A graça é a totalidade de tudo que nós realizamos e fazemos nessa casa. A graça é a totalidade daquilo que nós vamos fazer hoje, ceiar, sentar à mesa com Ele. A graça é a totalidade da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa rendição. É a graça. Sem a graça, nada disso aqui seria possível. Nada disso aqui existiria. Eu não estaria aqui, nem sei se eu estaria vivo, nem sei se a minha família estaria hoje aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor. Mas a graça foi batendo, dia após dia, minuto após minuto, tempos em tempos, ano após ano, pessoas fraquejando e a graça levantando, pessoas querendo olhar para trás e a graça virando o rosto para frente, pessoas desanimadas e a graça fortalecendo. Oh meu Deus, aleluia! Esse é o poder da graça. Por isso Hebreus 4,16 vai dizer que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, aleluia. Podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Podemos chegar com confiança do trono de Deus. Então Deus e graça é uma coisa só. Aquilo que a graça concede, Deus também concede. Aquilo que o texto está dizendo que eu alcanço diante da graça, eu alcanço diante de Deus, porque o trono é um só. Porque o que sai do trono é um só, porque a fonte é uma só, o que jorra de lá é uma coisa só. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno, pastor? É o tempo da minha e da sua necessidade. É o tempo da minha e da sua dor.
o tempo enquanto nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados, quando estamos abatidos. Esse é o tempo oportuno. O tempo oportuno de chegar diante de papai e dizer: eu não aguento mais. De chegar diante do seu pai, sentar diante dele e falar: olha, me ajuda, me socorre, eu não sei mais para onde ir, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma resposta, mas não me deixa sem ela, papai. Podemos nos achegar, podemos nos achegar, podemos confiar nessa ajuda divina em todos os momentos de dificuldades da nossa vida, amados. Ah, quantas histórias eu poderia contar para você. Quantas histórias, quantos testemunhos vocês poderiam contar de como Deus ajudou cada um em momentos tão difíceis. Nós podemos confiar nele, precisamos ouvir a sua voz. Portanto, a graça, ela tem um portador, e Cristo é o portador da graça. Portanto, a graça, ela tem voz, e a palavra de Deus é a voz da graça, é a voz que nós estamos precisando ouvir. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir ao Espírito Santo, e nos instrui, e insta com isso, é porque a palavra de Deus, e Deus sabe que nós teríamos dificuldades de ouvir, que não teríamos facilidades em ouvir e reconhecer a voz de Deus, porque existem vozes falando dentro de mim, de você, na minha cabeça e na minha mente o tempo todo. Mas a graça, ela está o tempo todo mostrando o caminho, nos exortando, nos buscando, nos dando direção, mostrando o caminho a seguir. E eu quero abrir um parênteses para usar um homem, John Nash, matemático, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um homem que parte da sua vida lutou contra a esquizofrenia paranoica. Não sei se você já assistiu o filme Uma Mente Brilhante. Se você não assiste, assista, que você vai aprender muito com a vida desse homem. E a doença fez com que as vozes começassem a surgir na mente de John Nash, totalmente desconectadas da realidade. E essas vozes fizeram com que ele se sentisse importante demais, como se ele fosse o centro do universo. Vozes que, quando ele ouvia, destruíam seus relacionamentos. Vozes que, quando eram ouvidas, tiravam dele as suas percepções da realidade, faziam dele alguém irracional, e o aterrorizava. E essas vozes na mente de Nash, o levariam à morte. O que torna a história desse homem brilhante, mesmo enfermo, acometido por uma enfermidade terrível, é que com o tempo, ele aprendeu a discernir e a testar as vozes na sua mente. Ele aprendeu a saber qual voz ele tinha que ouvir
e quais estavam falando com ele que o matariam. Quais eram as falsas e quais eram as verdadeiras? Ele teve que aprender a não dar ouvidos às que estavam levando ele à morte. Ele aprendeu a não se distrair com elas. Ah, como nós gostamos de nos distrair com algumas vozes. Ah, como nós cedemos a algumas vozes. E o Espírito Santo, nesse momento, ministrou ao meu coração: e você? São que já foi curado da sua enfermidade? E você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, qual é a dificuldade para você ouvir a voz falsa e a voz verdadeira? Por que tanta dificuldade em reconhecer a minha voz? E alguma lágrima escorreu do ladinho aqui, assim, meio sem graça, com vergonha. Então, como mostra o filme, a Batalha de Nash, é uma batalha de todos nós. É uma batalha de todos nós. Aqui. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher qual voz nós vamos ouvir. As vozes na mente de Nash o mataram. As vozes que ele ouvia fizeram mal a ele, assim como tem feito mal a muitos de nós. Nós não sabemos mais ouvir. Sempre que nós estamos ouvindo algo de alguém, nós estamos avaliando o que está sendo falado, estamos julgando, já estamos achando que há segundas intenções naquela palavra, naquela fala, porque nós estamos orgulhosos, nós estamos nos sentindo pequenos deuses nesse tempo, não temos mais nada para aprender com ninguém, ninguém tem mais nada para nos ensinar, não sei onde nós vamos parar. Não sei aonde nós vamos nos encontrar daqui mais alguns anos. Eu não sei como os nossos filhos vão lidar com isso daqui para frente. A enfermidade de Nash o matou. Mas ele disse a um amigo: eu não sou tão diferente de você. Todos nós ouvimos vozes. Só temos que decidir qual delas vamos ouvir. Um homem enfermo, acometido por uma doença na mente, uma esquizofrenia paranoica, mas parece que, como uma ação divina, guiado pelo Espírito, teve uma percepção que muitas pessoas sãs não conseguem ter. Não conseguem ter. Não sei se alguém mais já pregou sobre Nash, mas talvez a vida dele está servindo para hoje, para que eu pudesse usá-lo para essa igreja, para essa mensagem. As nossas vidas, as nossas experiências, elas mostram que isso tudo que eu estou falando é muito real, queridos. É muito real. E nós podemos ver isso o tempo todo, em todos os momentos.
Um dia, o rei Ezequias recebeu uma sentença de morte. Um dia, a mulher de Jó, diante de tudo que seu marido estava passando, também à beira da morte, duas histórias muito parecidas, com comportamentos diferentes. Ezequias orou, chorou, se arrependeu diante de Deus. A mulher de Jó, como uma louca, disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Um estava ouvindo de uma forma e outro ouvindo de uma forma totalmente diferente. Pessoas acometidas por enfermidades incuráveis, aos olhos humanos, pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, acontece todos os dias na vida. Algumas dessas pessoas vão se tornar amargas, desesperadas, se sentindo injustiçadas. Outras delas se tornarão testemunhas de fortaleza, de esperança, de alegria para pessoas à sua volta. A mesma enfermidade com comportamentos diferentes. Porque a diferença está na mente. A diferença está na mente. A diferença está como nós encaramos as coisas, de como nós olhamos para ela e decidimos enfrentá-las. Tive uma experiência com meu filho, ali na praia, acho que foi em Cancún, não sei. Nós dois estamos lá na praia e vimos aquele negócio que voa lá no ar, que leva as pessoas, puxado por uma lancha, não sei o nome daquilo lá. Né? Aqui embaixo, tudo lindo, parece que aquilo lá é uma maravilha, tá lá. Vamos. Chegamos lá em cima, aquilo lá balança de um tanto. Gente do céu. Eu comecei a passar mal, ele passando mal, eu olhava para ele, olhava para mim, falei: pai, estou ruim. Falei: estou ruim também, mas vamos ficar firme aqui, vai dar certo. Mas eu aprendi algo com meu filho naquele dia. A palavra de Deus diz que ensina o menino no caminho, né? Mas aquele dia foi ele que me ensinou. Eu perguntei para ele assim: você está com medo? Porque eu sei que ele tem uma certa dificuldade com a altura. Ele falou: eu estou, mas eu preciso vencer os meus medos. Depois daquela hora eu fechei minha boca, fiquei quietinho, estou forte, firme ali, uma vontade de jogar tudo para fora, passando mal, e falei: cara, esse negócio não vai acabar não, desce, moço, puxa nós para baixo. Mentalidade, queridos. Como nós encaramos as coisas faz toda a diferença. Como nós nos posicionamos diante dessa graça, diante desse poder. Isso aqui não é sentimento. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem renovação de mente, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, amado. Um dia, aí os testemunhos, um dia eu era líder dos homens lá da Rocha Eterna, 2009, eu acho. E aí a gente tinha culto dos homens nos sábados, e nós descobrimos que tinha um irmão, eu não vou lembrar o nome dele, que caiu, trabalhava com rufo, shingles, caiu e ficou paralítico, só mexia
os olhos, nem o pescoço ele mexia direito, estava numa cama já há 3 anos, e nós decidimos então, o grupo de homens, levar o nosso culto lá na casa dele, ter um café da manhã com ele. Eu não o conhecia antes ainda, mas quando eu entrei naquela sala, naquela cama toda preparada para ele estava ali deitado, eu cheguei perto dele, cumprimentei ele, eu vi alegria no rosto daquele homem, nos seus olhos, e quando eu baixei perto dele assim, ele disse: tudo que eu tenho é o meu Jesus. Só mexi os olhos. Ah, amados, é disso que a graça está falando. É isso que a graça está esperando promover na minha vida e na sua vida. Pessoas que saibam, que sabem, que isso aqui não é nada, que isso aqui tudo é passageiro, que isso aqui é breve, que isso aqui é como um sopro, é como uma névoa, que nós não vamos levar nada disso aqui, que a arrogância, que o orgulho, que a soberba, que isso não vale nada, que o fim de todos nós é o mesmo, é o mesmo. Todos os dias pessoas estão vivendo com poucos recursos financeiros, parte delas vão se consumir em inveja, em murmuração, em descontentamento, em raiva. Parte delas não, parte delas vão fazer com alegria, vão servir com alegria, parte delas vão estar cheias de gratidão, parte delas vão ter prazer em abençoar com o pouco que ela tem o seu irmão. A diferença está na mente, queridos, porque a graça é igual para todos, porque uns estão fazendo, porque uns estão experimentando, porque uns estão gerando algumas coisas e outros não. Um doente nos ensinou, está nos ensinando nessa manhã, ele aprendeu a discernir as vozes. Agora eu fico imaginando, eu e você são portadores do Espírito dentro de nós. Tem muita ruindade em nós, não é possível, queridos. Tem muita maldade em mim, em você, não é possível. Muitas vezes estamos agindo com uma força, com um poder muito maior do que do Espírito Santo. Como tem gente aí que sabe usar bem isso? Como tem? O Espírito Santo está se apagando, ou já se apagou, já se entristeceu. Nós aprendemos a viver por aquilo que nos condicionaram a pensar. O mundo nos condicionou a pensar algumas coisas e nós estamos com dificuldade de mudar isso. Nós estamos com dificuldade de tirarmos o pensamento do mundo, dos pensamentos filosóficos, dos pensamentos ideológicos do mundo, desse sistema maldito, e mudarmos a nossa mente, e colocarmos a nossa mente num outro padrão, num outro nível, num outro level. A maioria de nós temos dificuldade com isso. A maioria de nós preferimos viver o politicamente correto. Pastor, mas não pode falar assim. Pastor, mas gente, nós somos da luz.
E se é uma verdade, é uma verdade. Mas nós não. Nós aprendemos a trazer as coisas desse mundo perdido para dentro de nós, para as nossas verdades. Então a sinceridade, ela está assustando muitas pessoas. Ser sincero hoje não é bom, meu querido, não é bom, as pessoas não gostam de sinceridade. A lealdade tem afrontado alguns. A honestidade tem feito com que algumas pessoas tenham pago um preço onde elas estão. Ah, mas você não pode ser assim. Você tem que fazer parte do que todo mundo faz. Que é isso? Que mundo é esse? Que evangelho é esse? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Como nós vamos ser luz no meio das trevas, vivendo dessa forma? Como? Nós achamos que unção e poder é maior do que caráter. Unção e poder não define caráter. Existe muita gente aí cheia de unção e poder e mau caráter. Sem caráter algum, sem compromisso com a verdade. Só porque aprendeu algumas técnicas e sabe fazer muito bem, para impressionar. Pessoas estão chegando todos os dias. Todos os dias. Perto desse poder, dessa graça. Mas muitas delas estão dizendo assim: eu não quero esse Deus para a minha vida. Mas algumas estão tomando partido, algumas estão, dizendo, como diz o salmista no Salmo 16, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, aleluia. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, e porque Ele está à minha direita, eu nunca vacilarei. Deus está conosco, e é Ele que em nossa mente nos dá consciência da percepção dessa sua presença todos os dias. É na mente, não é no seu coração, não é na sua alma, é na mente, queridos. A percepção que eu tenho de Deus é aqui na minha cabeça, na minha mente. E porque eu entendo Deus, eu aceito Deus, eu tenho consciência da presença de Deus aqui, o meu coração foi mudado, a minha alma encontra paz, eu estou vivendo de maneira diferente. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu sei que muitas pessoas, elas vivem cheias de boas intenções. Elas estão com boas intenções para com o cônjuge, para com o casamento, para com a família, para com a igreja, para com o ministério onde ela serve. Mas eu preciso dizer para você nessa manhã que nós precisamos entender esse processo de cada um. Porque as boas intenções, elas são o princípio daquilo que nós podemos viver logo ali na frente. Mas o tempo para cada um de nós é diferente. É diferente. E a graça não vai nos permitir viver algumas coisas antes do tempo.
Porque algumas coisas na minha vida e na sua vida ainda precisam ser lapidadas, ainda precisam ser transformadas. Então, se o seu marido está lutando, ei, continue louvando ao Senhor, porque ele está do jeito dele lutando, e Deus e a graça estão trabalhando nele. Se sua esposa está fazendo isso, é dessa forma também que está acontecendo com ela. Se tem alguns no meio de nós, no ministério, servindo, que ainda não estão no seu nível, a graça está trabalhando com eles, e neles, e através deles também. Nós não precisamos aqui de consumidores, nem julgadores. A graça tem um tempo para cada um de nós. Para alguns pode ser mais rápido, para outros não. Porque essa graça, ela tem nos amado, querido, o tempo todo. Ela nos amou e sustentou no passado. Ela tem nos amado e sustentado no presente, e ela vai continuar nos amando e sustentando no futuro. Nós temos a garantia dessa graça conosco o tempo todo. Isso não vai mudar. Um homem enfermo aprendeu muito mais sobre essas vozes do que nós, habitados pelo Espírito. Me sinto envergonhado nessa manhã. Eu me senti envergonhado. Quando nós estávamos debaixo da ira, quando nós estávamos debaixo de condenação, a graça estava ali nos sustentando para esse tempo, para esse momento. A graça tem sustentado homens e mulheres ímpios lá no mundo para o tempo que ele vai encontrar com o seu Senhor. Olha só que tremendo. Eu capotei 2 carros, bati mais um, poderia ter morrido, a graça estava lá. Não, isso aqui não vai morrer não, ele tem algo comigo. Aí você está achando que sua vida com Deus só começou depois que você fez assim para Jesus. Não, não, Ele está te sustentando desde quando você nasceu. Ele disse que te chamou desde o ventre da tua mãe, aleluia, desde a fundação do mundo, essa graça está gerando filhos para Deus, filhos para Deus. A graça tem raízes, queridos, que vão em várias direções. Ela capacita nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. Quantas vezes já passamos por situações que nós não sabemos nem como nós saímos de lá. É a graça. A graça que faz que um pai e uma mãe enterre um filho e se levante e continue a viver novamente. Que tira um homem e uma mulher da depressão e devolve a eles a alegria novamente, a graça. A graça que faz com que pessoas que acharam que seus relacionamentos chegaram ao fim, que a sua família já não tinha mais jeito, mas hoje vivem uma nova vida, uma nova experiência, porque a graça estava lá, sustentando o coração deles. A graça. Ah, meus amados, a graça não é somente o amor, a graça são as mãos dele, a graça são os olhos dele sobre os teus filhos. A graça é a tua palavra que nos sustenta, que toma os nossos corações, que nos faz vibrar ainda quando nós estamos na casa dEle, na presença dEle, quando nós dobramos os nossos joelhos. A graça. A graça é o que ainda faz
com que eu e você tenhamos um pouco de pureza. Ainda podemos olhar para esse mundo em caos e acreditar que algo ainda pode ser mudado. A graça, em meio a tanta maldade, em meio a tanta gente cheia de si, vivendo umas bestialidades que a gente nem sabe de onde sai. O louvor pode subir, por favor. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, falando da sua dor, falando do seu sofrimento, estava ali naquela masmorra, se sentindo abandonado, sentindo solitário, sabendo que ele ia enfrentar logo ali à frente a morte. Ele diz assim, oh, aleluia, que o Senhor o livraria, e que o Senhor guardaria para o seu reino celestial. A mente, a certeza, a convicção. A palavra de Deus diz que nosso culto é racional, não é emocional. Um culto racional, um culto com entendimento do que está fazendo, sabe? Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, mas antes, enquanto ele orava a Deus, ele diz para Deus, falando ali do seu espinho na carne, ele diz que Satanás enviava um mensageiro para esbofetear a ele. E aí ele ouve Deus dizer assim para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. A graça não é só amor, porque eu tenho certeza que Deus estava falando, revelando para Paulo ali naquele momento, falou, olha, o meu amor só te basta, não. Deus estava dizendo, olha, o todo de mim te basta. Sou eu que estou te sustentando, sou eu que estou te colocando com essa certeza, com essa convicção de esperança. Esse seu coração, essa sua mente está nesse nível, porque eu estou contigo, porque você não está sozinho. Aleluia. A minha graça te basta para os fracos nessa manhã, a minha graça te basta para os enfermos nessa manhã, a minha graça te basta para aqueles que estão se sentindo deprimidos, aqueles que estão em depressão. A minha graça te basta para você que está enfrentando dificuldade financeira. Deus está dizendo, olha, a minha graça te basta, aleluia. Se regozije na minha esperança, se regozije na minha esperança, igreja. Vamos ficar de pé. 1 Pedro 5,10 diz assim, e o Deus de toda graça, toda a graça, o Deus de toda graça, e eu entendo que Deus está dizendo assim, todos os meus atributos, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu transcendo, o Deus de toda graça, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos confirmará, Ele mesmo vos fortificará, Ele mesmo vos fortalecerá, aleluia, o Deus de toda graça, graça aos cativos, graça aos oprimidos,
graças aos solitários, graças aos que estão passando por necessidades financeiras, graça para aqueles que estão passando ou enfrentando qualquer dificuldade na sua vida, relacional, emocional, espiritual, mental, na alma, graça, aleluia. E aí Paulo termina, eu acho que eu não passei esse versículo, 2 Coríntios 4, 17, 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, vão passar, daqui a pouco vai passar, mas as que não se veem são eternas. Graça, nós temos essa graça eterna, e nós vamos desfrutá-la um dia, quando nós estaremos para sempre com o nosso papai. Aleluia! A graça cura, a graça consola, a graça ela conforta, a graça ela nos inspira, nos anima, ela nos fortalece, ela nos guia, a graça nos dá vitória, igreja. A graça faz tudo isso, ela nos livra da tentação. A graça é melhor que a própria vida, aleluia. Deus seja louvado por esse dia, por essa manhã, por essa palavra, e que Ele possa se revelar todos os dias para você, não importa como Ele te encontre, graça, com graça, aleluia, aleluia. Enquanto nós servimos a ceia, vamos cantar uma canção, aleluia. Deus